Quando a gente não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, procurando um novo tempo pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Bate um desespero como a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando sua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou. A paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Quero aqui trazer uma rápida palavra aos nossos corações. Este hino é da autoria de Sérgio Lopes, intitulado Como Tente Lembrar. É muito interessante, irmãos, o hino, porque ele diz: tente lembrar quantas vezes Jesus te abandonou. A Bíblia narra a história de uma família. Família essa que tinha um homem por nome de Jacó. Jacó, no sentido original da palavra, ele tem o sentido no original, a palavra Jacó, como enganador e usurpador. Pois bem, chegou uma época da história da sua vida em que Jacó, ele acaba roubando a bênção do seu irmão, que era Esaú. E ele foge para uma terra onde habitavam os seus tios, e ele vai morar neste lugar. E a Bíblia diz que chegando lá, Jacó ele apaixona-se por uma mulher por nome de Raquel. E o seu tio, muito astuto, ele disse para ele: olha, eu lhe darei Raquel
para que você possa casar com ela. Só que, porém, você vai ter que me servir por 7 anos de sua vida. A Bíblia diz que Jacó amava tanto a Raquel que os 7 anos foram como 7 dias para ele. Quando chegou o dia das núpcias, que é o dia do casamento deles, a Bíblia diz que o seu pai, Labão, ele vai dar a outra filha no lugar de Raquel. Então, quando Jacó ele tem um consentimento e chega à conclusão que não foi a Raquel a quem ele amava que fora lhe dado por esposa naqueles dias, a Bíblia diz então que ele passa então a trabalhar mais 7 anos para o seu sogro. E trabalhando 7 anos, diz a palavra de Deus, que ele trabalhando mais 7 anos por causa de Raquel, então ele passa a tê-la. Aí chegou uma época da história da sua vida que ele desejou retornar-se à casa do seu pai, onde ele havia abandonado seu irmão, por consequência do direito da primogenitura e da bênção que ele roubou do seu irmão. Aí a Bíblia diz então que ele vai retornar à casa do seu pai. E o tempo passa, a Bíblia diz que com Jacó, Deus tinha que ter um contato íntimo com ele. Porque Deus, a partir daquele dia, Deus haveria de mudar a história da vida de Jacó. Então eu aprendo com a palavra que todas as vezes em que Deus quer mudar a nossa história, Ele nos leva para alguns lugares denominado val, ou buraco, val de Jaboque, lugar entre rios. Deus ele sempre vai ter algum lugar para nos estreitar para que Ele possa ter um contato com as nossas vidas. Então agora a Bíblia diz que Jacó ele passa toda a sua família e ele fica em um determinado local. Esse lugar é chamado Val de Jaboque, encontro de rios. E quando ele estava lá, a Bíblia diz que desceu um varão em ordem teofânica ou a teofania. Era o próprio Deus na forma de um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai lutar até a alva com o anjo. E quando o anjo ele vai para subir, ele agarra o anjo, não deixa o anjo subir de forma nenhuma. Ele disse para o anjo: enquanto tu não me abençoares, eu não te largarei. Então a Bíblia diz que o anjo vai tocar na junta da coxa de Jacó. E quando ele toca na junta da coxa de Jacó, ele vai falar para Jacó: você não chamará mais Jacó, e sim a Israel. Além de Deus ele mudar a forma com que Jacó andava, Deus ele também mudou o nome deste homem. Eu aprendo com a palavra de Deus aqui que quando Deus ele quer nos capacitarmos para que nós possamos ter uma vida diante de Deus em harmonia com o Senhor Jesus Cristo, é necessário que Ele venha e toque nas nossas vidas e nos dê um novo nome. Então de Jacó passou a chamar-se Israel. Mas a história que eu quero vos falar, ele tem ligação com essa passagem bíblica. A Bíblia diz que Raquel, então, ela dá à luz a um filho. E esse filho, então, ele tornou-se o querido do seu pai, chamado José. José ele teve uma época da sua vida em que ele passou a ter revelações, sonhos de Deus. E os sonhos de José eram tão espirituais, os sonhos dele, que as pessoas não acreditavam na veracidade pela qual Deus estava tratando com José do Egito. Então a Bíblia diz que seus irmãos então traçaram planos para tentar tirar a vida. Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu mando mensagem pra vocês não respondem pra mim, ué. Manda um abraço pro Dudu, pro Léo aí.
Pois bem, então a Bíblia vai falar que José, ele ao ter seus sonhos, ele senta-se à mesa com a sua família e ele então passa a dizer as referências dos sonhos que ele estava obtendo. Só que Israel ele guardava no seu coração. Então seus irmãos eles maquinam um plano para tentar tirar a vida de José. Eles, quando veem José vindo de longe, eles traçam os planos e eles chegam à conclusão: vamos ver o que será feito dos sonhos deste nosso irmão. Pois bem, então eles lançam ele dentro de uma cova vazia. Depois de lançá-lo numa cova vazia, eles pegam as suas roupas, as suas vestimentas, a túnica que seu pai lhe havia tecido, e ele é vendido para uma caravana. E esse menino, por sua vez, ele vai parar no Egito, aonde ele é comprado por Potifar. A Bíblia diz que então, sendo José um menino tão íntegro a Deus, na casa de Potifar ele tinha todas as suas regalias. Mas Potifar havia dito para ele que tudo ele poderia tocar, menos na sua esposa. Só que existe uma coisa que é muito interessante no texto, é que a integridade de José, ela ia muito além dos negócios feitos de homem para homem. Porque quando a mulher de Potifar tentava indagar ele para que ele pudesse obter uma relação sexual com ela, ele veio e disse para ela assim: olha, eu não faria isso ao meu senhor, e acima de tudo eu temo a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Pois bem, nós estamos agora diante de um jovem que tinha temor a Deus. José, ele era um jovem que tinha um temor a Deus. Bom dia, Deus abençoe você. Nana, Deus abençoe. Pois bem, agora nós estamos diante de um jovem que era íntegro a Deus, chamado José. Então José, ele fugindo da casa de Potifar, a esposa de Potifar agarrou as suas vestes. Pela segunda vez agora, as suas vestes ficam na mão de pessoas estranhas. A primeira vez as vestes de José ficaram na mão dos seus irmãos, que levaram tangida de sangue ao seu pai, para dizer para ele que uma besta fera o havia comido. Agora pela segunda vez, a verdade é de que a besta fera estava dentro da casa de Potifar. Era esta mulher que agarrou a este menino e arrancou as suas vestiduras. Então, como uma prova praticamente ofuscada de uma realidade vinda, a Bíblia diz que ela disse aos soldados, dizendo: veio agora este hebreu e tentou me agarrar, mas eis que eu segurei as roupas dele, e veja de quem é. Chegaram à conclusão: a roupa era de quem? Do pobre José. Como já se não se bastasse, esse menino havia sido arrancado do seio familiar, numa faixa etária aproximadamente de 15 a 16 anos de idade. Ele foi tirado do meio do seu pai, no meio da sua mãe, no meio dos seus irmãos e no meio dos seus amigos. Tentaram matá-lo, mas Deus não deixou. Então lançaram numa cova, Deus fez com que os mesmos o tirassem da cova. Então ele foi vendido e foi parar na casa de Potifar. Só que a integridade dele era tanta que Potifar deu para ele as legalidades. Mas só que a mulher de Potifar não valia nada. Então a Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu, porém as vestiduras ficaram na mão dessa mulher. Então agora nós encontramos José aonde?
José agora ele está preso. Mas só que esse menino ele trazia uma bagagem tão espiritual da parte de Deus que ele achou tanta graça diante dos soldados, daqueles guardiões, daquelas celas, que acharam por bem de deixar os presos sob o comando de José. E um dia, 2 presos obteram sonhos. E se existe uma coisa que é muito bonita, é quando nós conseguimos obtermos as definições de sonhos que nós temos. Deus, ele através da sua palavra, diz que nos últimos dias os jovens sonhariam sonhos. E os velhos, ou os jovens teriam visões. E os velhos sonhariam sonhos. Então a Bíblia diz assim que ele tinha sonhos, mas os sonhos que ele tinha não era sobre a perspectiva de melhora da sua vida ou coisa parecida. Os sonhos de José eram sonhos dados por Deus a ele e de uma forma querendo a humanidade, as pessoas que estavam presentes ao redor da sua vida ou não, os planos eram de Deus. Então, se os planos eram da parte de Deus, até poderia alguém tentar ofuscar a realidade sobre a vida deste menino. Mas de nada adiantaria. Porque quando nós estamos debaixo da vontade permissiva de Deus, não existe nada que possa vir de encontro com a nossa realidade. Ainda de que você possa até passar pelo leito da enfermidade, diagnósticos dos médicos, morte. Mas se você crê, quem dá o último veredito e bate o último martelo ainda é Deus. Então eu não acredito, muitas vezes, em uma realidade quando o seu coração está tão sincero diante de Deus, ao ponto de você passar por tantas provações sem obter respostas. As respostas de Deus, elas estão muito mais próximas do que nós imaginamos. Só para que ela possa se cumprir nas nossas vidas, é necessário nós passarmos pelos estreitos que a vida irá nos oferecer. O segredo da vida de José foi se manter-se firme. Até o último momento, ele não abriu mão da sua história. Ele não abriu mão da sua forma de se portar diante de Deus e da sociedade. Ele era íntegro. Ele trazia uma bagagem consigo de integridade a Deus. Pois bem, então a Bíblia diz que ambos tiveram sonhos e José de longe ele percebe de que aquelas 2 pessoas estavam tanto quanto conturbadas. Talvez para nós hoje, no dias em que nós estamos vivendo, nós iríamos discernir isso como discernimento de espírito. Nós olharíamos para a pessoa e chegaríamos à conclusão que ela está com o espírito abatido. Por que vos digo isso? Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Porém, o espírito abatido faz com que o seu semblante caia. O semblante dos 2 estavam caídos e perturbados. Eles estavam perplexos a respeito daquele sonho. Então eles chegaram diante de José e José então vai dar interpretação para ambos os 2. De que um haveria de ser restituído o seu cargo, porém o outro haveria de perder a sua cabeça. Mas só que José, lhe olhando para ele, disse: lembra-te, pois, de mim, quando estiveres na presença do rei. Eis o segredo, irmãos, dos intercessores, daqueles que amam a Deus. O segredo é nós lembrarmos das pessoas
tanto aquelas que nos prejudicaram, como aquelas que nos fez o bem, de intercedermos por elas diante do Rei. Esta é uma realidade que faz com que Deus vire o cativeiro da nossa história, sermos intercessores. Pois bem, então agora, Faraó ele tem sonhos. E os sonhos de Faraó nada mais eram revelações dadas por Deus sobre os dias atuais que sobreviriam naqueles dias. Então ele manda colocar os seus encantadores, astrólogos, adivinhadores, porém não havia quem pudesse trazer a interpretação para Faraó. Até que aquele homem ele disse, olha, há um tempo atrás, quando eu ainda estava preso, o senhor lembra, né? Então, havia um jovem hebreu, lá de Israel, ele. Nós contamos os nossos sonhos para ele, e o que ele falou, olha, foi batata, bateu certinho. Então, agora a Bíblia diz que Faraó vai mandar chamar a ele. Vai lhe dar um banho, trocar as suas vestiduras e vai colocar diante do rei do Egito. Então o rei do Egito vai traçar o paralelo a respeito do seu sonho, o sonho que ele teve. E ele vai falar para ele, olha rei, vai vir um tempo aí, esse tempo será tempo de bonança. Só que é o seguinte, você precisa de alguém que seja dotado de inteligência para colocar sobre este importante negócio. Porque depois também vai vir 7 anos de vaca magra, ou seja, 7 anos de muita fome que sobrevirão sobre a face da terra. Então, por um instante, penso eu que Faraó parou, colocou a mão na cabeça, ele pensou, vamos ver quem eu posso colocar, Potifar, não. Aí ele chegou à conclusão que entre todos os que estavam no Egito não havia quem tinha um espírito de sabedoria igual a José. Então José, já que agora ele haveria de assumir um cargo de inteira responsabilidade, estaria sobre os seus ombros. Por quê? Porque José, ele saiu da casa do seu pai para ver os seus irmãos, foi lançado na cova, tentaram tirar a sua vida, foi parar no Egito, do Egito foi parar na prisão, e da prisão agora ele vai se tornar o segundo governador do Egito. Mas você pensa que isso subiu para a cabeça de José? José ele até poderia se vingar da mulher de Potifar, mas ele não quis vingança. A Bíblia diz que ele se importou em empenhar-se a cuidar dos negócios de Faraó. De tal forma que o sonho era tão verídico de que tudo se sucedeu da forma com que José havia revelado para o príncipe do Egito, que era Faraó. Então a Bíblia diz então que eis aí o motivo pela qual a humanidade naqueles dias não sucumbiu, por causa da inteligência deste menino. A Bíblia então vai falar, irmãos, que José, na sua história de vida, ele guarda tudo no celeiro, e quando vem o tempo, este tempo de vaca magra, era necessário de que toda a região, inclusive os habitantes que habitavam além do Egito, tinham que ir, como Canaã e outras terras longínquas. Tinham que descer ao Egito para comprar mantimento. E a Bíblia diz que Deus, através do rei do Egito, ele vai colocar o nome de José de Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Então quando eles chegam, os irmãos de José, eles não vão encontrar um menino de 16, 17 anos,
Agora ele vai encontrar um homem de 30 e poucos anos de idade e com um outro nome chamado Zafenate-Paneia. Então, de maneira alguma, eles iriam conhecer a José. Só que existe uma história aí no mundo secular de que quem apanha nunca esquece. Agora quem bate esquece. E é uma realidade. Todas as pessoas que batem, que fazem mal contra o seu próximo, chega uma época da vida em que ela esquece daquilo que ela fez. Mas só que quem apanha a vida inteira nunca esquece daquele que fez o mal para ele. Mas você pensa que José ele tinha o coração endurecido, um coração de pedra? Não. A Bíblia diz que por um pequeno instante, quando ele viu seus irmãos, as suas entranhas se moveram em si ao ponto dele querer chorar, de se isolar-se em um lugar para chorar. Por quê? Porque ele havia reconhecido os seus irmãos, porém os seus não o havia reconhecido. Então é legal a história dele de que a própria palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, de que ele então vai dar supressão para os seus irmãos e vai perguntar a respeito da sua família. Então eles vão falar para ele, olha, nós tínhamos um irmão e esse irmão se perdeu há algum tempo atrás, porém é nascido um outro. E este é muito agarrado ao nosso pai, porque na época em que o nosso irmão havia sumido, ele ficou no lugar do meu irmão, e meu pai ele é muito agarrado com ele. Esse chama-se Benjamim. A palavra Benjamim significa filho da mão direita. Então a Bíblia diz que a mãe dele, que era Raquel, já estava morta, porque quando ela estava dando a luz a Benjamim, ela colocou o nome dele de Menone. Menone significa filho da minha tribulação. Jacó ele passou a vida inteira escutando as pessoas chamando ele de Jacó, que significa enganador. Foi necessário Deus descer do céu para ter uma luta com ele, como um anjo do Senhor, e transformar o nome dele de Jacó para Israel. Então Israel, que cresceu a vida inteira sendo chamado de enganador, de usurpador, a Bíblia diz que ele vai modificar o nome do seu filho. Não, ele não vai se chamar Benoni, mas ele vai chamar-se Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Por quê? Porque José já não existia mais para o seu pai, mas tudo era plano de Deus. Então eu quero te convidar a você a crer no impossível. Ainda que tudo pareça ao contrário, ainda que as situações adversas sobrevirão sobre a sua vida, acredite que existe um Deus no céu que está escrevendo a sua história a punho. E no momento certo ele vos esclarecerá tudo pela qual você passou. E você vai fazer assim, ó, ufa, valeu a pena servir a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pois bem, a Bíblia diz então que de uma grande fome que sobreveio no Egito, houve grande abundância. Abundância ao ponto de ajudar a todos os que vinham comprar no Egito. E este homem foi considerado que o segundo maior homem do Egito. É isto que Deus quer fazer com a sua vida. Te levantar de um patamar de pessoas pela quais as pessoas não dão nada para com a sua vida. As pessoas olham para você, eles dizem apenas ser mais um filhinho do papai. Mas não, você é filho do rei. Você foi escolhido para triunfar e para vencer os obstáculos que sobrevirão sobre a tua vida. Creia em Deus e creia em Jesus Cristo, porque será salvo tu e toda a tua casa. A Bíblia diz que ambos se agarraram no final da história e choraram. Aí eles estavam preocupados, porque José ele era o segundo no Egito. José disse, vós intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, como se vê neste dia, para salvar a vida de muitas almas. Então tudo aquilo que os homens tentam fazer contra as nossas vidas,
Existe uma repercussão no mundo espiritual. Deus ele tem cuidado da gente nos mínimos detalhes e não vai deixar faltar nada, porque quem nos chamou foi Deus. Que você tenha um bom dia e uma boa tarde abençoada hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e ore em favor da vida do Rodrigo.